Agora vamos acompanhar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que está falando nesse momento sobre o projeto de lei de renegociação da dívida dos estados com a União. Acompanha comigo. O governo federal nessa discussão concorda que os 4% de juros sejam revertidos e não há nenhum tipo de reversão para a União em si. E aí há uma proposta, então, nesse projeto, essa devidamente alinhada com a União, que é a possibilidade de reversão do pagamento de juros para investimentos no próprio Estado. Então, o que o projeto diz? Que dos 4% de juros, além do IPCA de correção monetária, os 4% de juros, desses 4%, 1% pode ser perdoado se o Estado entregar como pagamento e amortização os seus ativos numa monta de 10% a 20% do valor da dívida, e aí teria um abatimento de 1% sobre o juro do estoque. E se entregar 20% a mais de ativos para o pagamento da dívida, ter um abatimento de 2% desses juros de 4%, ou seja, um abatimento, um perdão mesmo de 50% do valor do juro, que cairia de 4% para 2%. E esses dois remanescentes, 1% podendo ser revertido em investimentos no próprio Estado, especialmente em educação e ensino profissionalizante, mas também em infraestrutura e segurança pública também em investimento e não em custeio. E 1% desses 4% dos juros serem revertidos para um fundo de equalização, também concebido no projeto, em atendimento a todos os estados da federação, não só esses endividados, mas todos os estados da federação, inclusive o Distrito Federal. Aí um ponto importante também, que toda referência no projeto a estados diz respeito também, evidentemente, ao Distrito Federal, que é o preâmbulo, logo no início, há essa referência de que toda referência a estados também alcança o Distrito Federal. Desse modo, a configuração dos juros teria uma parte de perdão em função do esforço do Estado de entrega de ativos, outra parte podendo ser usada no próprio Estado como investimento no Estado, ou seja, a União permitindo que aquilo que ela deveria receber, o Estado pode reverter no próprio Estado como investimento, e uma parte desses juros para um fundo de equalização, do qual farão jus todos os estados da federação, independente de serem endividados ou não. Dessa forma, portanto, nós temos uma forma muito justa e muito equilibrada de resolver o problema, garantindo a responsabilidade fiscal de não se afetar o estoque da dívida e o ponto de partida ser esse estoque, mas permitindo que os estados se organizem para o pagamento dessa dívida, com a possibilidade de entrega de ativos dos mais variados e elencados no projeto e com uma redução muito significativa do indexador. No final das contas, a União abrindo mão para si do recebimento destes juros, para que eles possam ser transformados em investimentos no próprio Estado. Esse projeto, na verdade, é um ponto inicial. Ele não tem a audácia de querer ser o texto definitivo. Nós o apresentamos pela presidência do Senado, obviamente, para que seja colocado em discussão. Naturalmente que o Ministério da Fazenda fará suas ponderações e o governo fará suas ponderações, porque nem tudo que o governo sugeriu foi aqui inserido, mas boa parte foi inserido, assim como os estados também. Os governadores poderão debater, porque nem tudo que pretendiam foi aqui colocado. Aqui nós buscamos ter um texto de um mínimo consenso, de algo que reputo muito positivo para o questionamento da dívida, preservando os interesses dos estados federados, sobretudo dos endividados, preservando os interesses da União e da Fazenda Pública, exigindo pontos de contrapartida que estão aqui num artigo específico para os estados cumprirem, e também garantindo que o proveito dessa solução federativa se dê também em favor dos estados não endividados, que há muitos estados não endividados no Brasil. Então eu considero que é um ponto de partida legislativa importante, que permite agora a discussão e que se sentem à mesa para poder discutir o texto final que será levado ao plenário do Senado Federal. Nossa intenção é que o ex-presidente da Casa e atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Davi Alcolumbre, seja o relator dessa matéria. Vejamos se ele aceitará essa missão, eu acredito que sim. Então ele deve ser o relator
desse projeto de lei complementar e, repito, acho que é um passo muito importante para o Brasil solucionar essa questão federativa, porque da forma como está, com um indexador de IPCA mais 4, sem permitir que os estados deem ativos como pagamento, exigindo adesão a regime de recuperação fiscal completamente sem sustentabilidade. Isso não é solução, isso é postergar o problema. O que nós estamos buscando aqui é dar uma solução efetiva. E, naturalmente, caberá, a partir de um gesto do governo federal, através de uma lei dessa, de abrir mão do recebimento dos juros, permitindo a correção pelo IPCA e os juros podendo ser revertidos para os próprios estados, caberão, obviamente, aos governadores, às suas administrações, poderem cuidar de compreender que essa é a forma possível e a melhor forma para equacionar definitivamente o problema, e aí deverão, obviamente, demonstrar sua capacidade de gestão, de organização, de governança, de responsabilidade, num programa de fato que, enfim, ataque o cerne do problema, que era esse indexador muito elevado, que afetou muitos estados da federação, inclusive o meu estado de Minas Gerais, que tinha uma dívida de 100 e poucos bilhões e com 6 anos de vigência de uma liminar do Supremo Tribunal Federal, nenhum centavo foi pago, que fez avolumar mais 160 bilhões de reais, uma dívida a essa altura impagável se não houver uma medida como essa. Então eu espero muita colaboração dos governadores dos estados, dos vice-governadores, das assembleias legislativas, dos meus colegas senadores e também da União, especialmente do Ministério da Fazenda, para que agora, repito, sem a pretensão de ser um texto definitivo, que possam ser feitos os debates e diálogo necessário para poder ter um texto final que seja levado ao plenário do Senado Federal. Antes de abrir, presidente, para as perguntas, pode só falar quais pontos que a Fazenda não concorda com o indexador? Não, há alguns pontos que a Fazenda sugeriu de travas mais severas nos moldes da recuperação do regime fiscal de recuperação dos estados, que nós optamos o seguinte: a maior consequência do não cumprimento do que está aqui para o estado é ser excluído do programa e voltar a ter um indexador de 4% de juros. Então, obviamente, que o Estado vai se esforçar em fazer a entrega de seus ativos e organizar as suas finanças, em estar adimplente com as parcelas do pagamento efetivo da dívida, sem precisar ter outras amarras muito severas. A União tem que compreender que ela tem que dar as diretrizes, que o maior efeito do não cumprimento pelo Estado será a exclusão do programa, que gerará muitos malefícios a ele, e não pode querer o Poder Executivo Federal se imiscuir em questões de gestão dos Estados, que aí realmente trava e ingessa a possibilidade que o Estado tem de poder ter alternativas de investimentos. Então, o governo federal tinha uma pretensão de ser mais severo na aplicação desses investimentos decorrentes do pagamento dos juros do próprio Estado, exigindo um percentual maior para o ensino profissionalizante, por exemplo. Mas há estados que eventualmente podem demonstrar o cumprimento da meta de ensino profissionalizante, podem querer migrar esse recurso para investimentos em infraestrutura ou para investimentos em segurança pública, ou investimentos em saúde. Então, essa maleabilidade para poder ter investimentos, obviamente investimentos mesmo, que não sejam custeio de pessoal, aumento de folha, não é essa a intenção, mas ter realmente essa maior flexibilidade dos estados em investimentos daquilo que cada estado precisa fazer, porque cada estado tem sua peculiaridade, sua necessidade específica. Então, é apenas essas variações. No final das contas, o cerne da questão está preservado. A União, que eu reputo num grande gesto federativo, abre mão do recebimento dos juros se o pagamento de parte desses juros serem revertidos para investimentos dos estados. E isso realmente é um grande gesto federativo da União para os estados haverão de reconhecer isso, mas os estados, por outro lado, precisam ter uma margem de aplicação desses investimentos dentro da sua própria realidade. Você estava em negociação desde novembro, a divergência foi essa? Não, várias divergências. Aí, quando se senta à mesa de interesses divergentes, e é natural que haja divergências entre estados, União, parlamento, municípios, isso é muito normal. Até estados que são endividados e estados que não são endividados. Então, todas as divergências surgiram. Nós buscamos sintetizar aqui e reunir o máximo de convergências possíveis, e aquilo que tiver como divergência,
pode ser objeto de negociação e pode haver mutabilidade. É possível mudar eventual dispositivo que aqui esteja dentro de uma discussão política sadia que nós vamos inaugurar agora com a apresentação do projeto. Repito, o projeto é um ponto de partida. Agora os senadores participam, os governadores participam, o Ministério da Fazenda participa, num diálogo com o relator da matéria, para que a gente possa ter o máximo de consenso possível. Presidente, qual o trâmite que o senhor está planejando? Vai direto ao plenário? Tem um cronograma já de votar antes do recesso? E eu tinha uma segunda pergunta, se houve também já uma conversa com a Câmara dos Deputados para que esse projeto também tenha uma certa celeridade lá também. Nós vamos, obviamente que na Câmara dos Deputados, começando do final da sua pergunta, as próprias bancadas dos estados estão muito engajadas nisso, a bancada de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, que passa por uma dificuldade tremenda. Esse projeto acaba sendo muito importante também para o Rio Grande do Sul. Ele não esgota o problema do Rio Grande do Sul, que é muito específico. Outras medidas deverão ser tomadas. Mas ele também é muito importante para o Rio Grande do Sul. Então, no âmbito da Câmara dos Deputados, é um papel de fato da bancada dos estados evoluírem nessa discussão e haver esse debate na Câmara dos Deputados oportunamente. Aqui no Senado Federal, nossa pretensão é passar aos líderes o máximo de consenso possível, a importância desse projeto como uma solução federativa e, eventualmente, levarmos em urgência para o plenário do Senado para que possa ser debatido no plenário do Senado com a participação dos 81 senadores. É muito importante, como é uma questão federativa, que o palco do debate seja o plenário do Senado Federal sob a relatoria do habilidoso e competente senador Davi Alcolumbre. Eu espero muito que a gente tenha êxito nisso. Não, nós vamos apresentar o projeto, obviamente não apresentaremos no plenário hoje, né? Nós vamos ter o tempo de discussão necessário, vamos fazer o esforço o máximo possível para que seja antes do recesso, mas eventualmente, se necessário for passar para agosto, também não tem problema nenhum se for necessário para a maturação. Mas eu espero muito que haja um sentimento geral de uniformidade dentro de uma linha, de que é um projeto estruturante que ataca o eixo do problema da dívida dos estados com a União e que a gente precisa votar. Então eu espero muito essa colaboração dos colegas senadores de todos os estados, porque no final das contas, mesmo os estados não endividados têm que ter a compreensão de que em algum momento podem ter uma dívida com o estado e a redução do indexador de dívida é altamente proveitoso para todos os estados da federação, além do sentimento de solidariedade, do federalismo de cooperação que temos no Brasil, em que os estados cooperam entre si. Então eu acredito muito na evolução desse projeto, inclusive com o aceite do Ministério da Fazenda. Presidente, existe algum cálculo já de qual é o volume de dinheiro do qual a União estaria abrindo mão ao abrir mão desses 4% que se transformará então em investimento nos estados? Esse cálculo é relativamente simples, né? Há um estoque de dívida de mais de 700 bilhões, entre 700 e 800 bilhões de reais, sobretudo dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Goiás. Os 4 primeiros, inclusive os maiores estados da federação, são os mais endividados. Então há um estoque de pouco mais de 7 bilhões de reais. Nesse estoque se aplica o IPCA, que é a correção, e se aplica juros de 4%. Então, se desses 4% houver a amortização, o abatimento de parte deles em função da entrega de ativos à vista pelos estados à União como forma de pagamento. E aí é de se reconhecer o grande sacrifício que cada estado faz de entregar suas riquezas, os seus ativos para pagar a sua dívida. É uma demonstração de responsabilidade fiscal e de responsabilidade com o pagamento da dívida. Então, se há um abatimento de parte dos juros e se 1 ou 2%, a depender da situação desses juros, podem ser revertidos para o investimento no Estado, aí cada Estado vai ter sua realidade. Te dou o exemplo de Minas Gerais, tem 160 bi de dívida. 1% do juro dessa dívida é 1 bilhão e 600 milhões. E se for revertido em investimento no Estado, a União está abrindo mão de receber esses juros e esse recurso será investido no Estado. Mas é muito importante ter a compreensão também de que esse investimento no Estado como Minas Gerais, como no Estado como São Paulo, Rio Grande do Sul, os estados de Bahia, Alagoas, são estados que têm dívidas, esses investimentos acabam se refletindo em prol da União também. Tem investimento em estrada, que facilita a logística, investimento em presídio, que melhora a segurança pública e, naturalmente, o ambiente de desenvolvimento daquele estado e do Brasil. Então, não é dinheiro perdido, não está abrindo mão de receber e isso indo para as calendas. Não, aquilo está sendo aplicado no Brasil, em estados populosos, inclusive, de valores expressivos. Então, isso varia, depende da dívida.
é 1% de necessidade de investimento. No caso de Minas, 1 bilhão e 600. Se for 2%, 3 bilhões e 200. Para o fundo de equalização, há uma estimativa. Se é um universo de 700 bilhões de estoque, 1% desse estoque destinado a esse fundo de equalização, do qual farão jus todos os estados do Distrito Federal, isso é algo em torno de 7 a 8 bilhões de reais aplicados nesse fundo e distribuídos para os estados da federação nos critérios estabelecidos aqui nesse projeto. Seriam cerca de quantos por cento? Quantos bilhões por mês que a União estaria não recebendo? Pode fazer, fica mais fácil por mês, né? Não, vamos fazer por ano, né? Então, são 700 bilhões de estoque. Se a União deixa de receber 4%, isso dá, ajudando na matemática aí, 28 bi, não é? 28 bi ao ano. Só que, na verdade, a União não está recebendo. Essa é a questão, né? A União finge que recebe, o Estado finge que paga e a dívida vai aumentando. Então, nós estamos dando uma forma de equalização, porque a relação de União com Estados, ela não pode ser uma relação de cunho financista. Não é uma cobrança de juro porque tem que remunerar o capital, nada disso não. É uma relação federativa. Nós estamos, ao invés de falar de juros para a União, nós estamos falando de investimento dos estados. Nós estamos permitindo que a União possa receber o principal. No final das contas, isso vai ser muito proveitoso para a União nos próximos meses, se todos os estados aderirem, porque vão pagar o principal da dívida. A parcela, inclusive, na concepção do projeto, a parcela vai aumentar do que os estados devem pagar para a União. Então, é uma forma de equacionamento. Não se pode ter esse raciocínio que a União deixa de receber de juros. Você tem que medir que esses juros estão indo para investimentos no próprio Brasil, no próprio país, e que a União passará, num programa dessa natureza, a receber o principal ao longo de 30 anos. É um ponto importante também que nós estamos aqui sugerindo no projeto, que é a permissão de que as dívidas sejam renegociadas em até 30 anos. Então, o alongamento do prazo também é importante e, ao longo de 30 anos, a União podendo receber não só a correção do recurso do qual faz jus como credora, mas também o pagamento do principal que hoje não recebe. Então, é essa lógica que nós temos que conceber, que interessa ao Estado, interessa à União, interessa ao povo brasileiro, de ver essa solução federativa. No final das contas, a gente está projetando uma possibilidade para que os Estados, ao aderirem a um programa dessa natureza, possam efetivamente pagar as suas dívidas e retomar em algum momento a sua capacidade de investimento, ficando livre dessa dívida com a União. Então, essa é a projeção, esse é o intuito do projeto. Agora, apesar de... Muito bem, você acompanhou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele está falando sobre esse projeto de lei em relação às dívidas dos estados, aproximadamente 760 bilhões de reais. E de todo esse valor, 89% são de responsabilidade só de 4 estados, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e também o Rio Grande do Sul, como o presidente falou. Mas basicamente, e o que os governadores falavam, é que os juros dessas dívidas são muito altos. Então, o presidente do Senado, juntamente com outros líderes, eles estão fazendo um projeto para pegar esses juros de 4% e reverter para os estados. Mas como fazer isso? Os estados precisam dar ativos, garantias de que vão pagar todo esse financiamento, toda essa dívida. E os juros, que é um montante bastante volumoso, passa de bilhões e bilhões de reais, necessariamente devem ser investidos no próprio estado. Aí são obras de infraestrutura, saúde, enfim, é uma maneira desse dinheiro também permanecer no estado. Projeto que, segundo o próprio presidente do Senado, já vai começar a ser discutido com os líderes para em breve ser votado, possivelmente antes do recesso, que é na semana que vem, mas como o próprio Rodrigo Pacheco disse, pode ser que fique para agosto. E é claro que você vai sempre acompanhar aqui na Record News todas as novidades sobre esse projeto também.